Oiê, vamos falar do Enem PPL? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje a gente vai analisar, inclusive ler os textos motivadores. Eu vou dar algumas sugestões de repertório e de teses possíveis. E inclusive também eu vou falar sobre a minha opinião do tema de redação do Enem 2022 PPL. Todo ano a gente tem duas edições do Enem, o Enem oficial e inclusive o Enem PPL. A gente tem que mais ou menos o Enem digital seria uma outra versão, mas por enquanto a gente ainda continua tendo as mesmas questões do Enem que ele é físico em papel. A gente vai ter uma mudança nos próximos anos para que apenas exista o Enem digital, mas a gente tem que o Enem PPL, que também muitas vezes é o Enem reaplicação, é uma outra forma que a gente tem do Enem, que inclusive pede também um tema de redação. Então é interessante sempre te dar uma olhadinha para caso você faça a reaplicação ou o Enem PPL, para ver os temas de redação que não costumam fugir muito do que também o Enem oficial pede. E caso você queira ler os textos motivadores na íntegra, tem tanto esse link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR com a câmera do seu celular, para poder ver todos os textos que inclusive eu estou falando a respeito do Enem 2022 PPL. E é para a gente poder entender como que tem o tema, as palavras específicas que saíram desse tema foram medidas para enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. É um tema que é até meio longo, né? Porque a gente precisa perceber que o Enem, ele sempre tem essa tendência de colocar algumas frases que fazem com que o tema não seja nem tão genérico, mas nem tão específico. O que vai acontecer é que a gente também tem essas palavras como medidas e no Brasil, que limitam especificamente o que a gente tem de falar do mundo inteiro e também do que a gente vai ter do problema da recorrência. Então a gente pode perceber que não é algo que aconteceu, mas é algo que acontece e continua, sai e volta. Então, a gente falar desse tema precisa entender algumas palavras-chave, como por exemplo umas palavras insegurança alimentar, que não necessariamente está falando sobre fome. Então é uma coisa interessante de perceber que, apesar de nós podermos utilizar sinônimos, quando a gente está falando, por exemplo, no Brasil, de utilizar país, usar a sociedade brasileira ou território brasileiro, inclusive de enfrentamento, como também de combate, inclusive de amenização ou solução, a gente percebe que utilizar recorrência e insegurança alimentar é algo que você vai precisar ler os textos motivadores, porque o Enem sempre coloca no texto motivador número 1 uma explicação breve de alguns termos que talvez você possa ter uma interpretação errada. E assim fica o texto motivador número 1. Fragmento do livro Geografia da Fome de Josué de Castro, publicado em 1946. A alimentação do brasileiro tem se revelado, à luz dos inquéritos sociais realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando nas diferentes regiões do país padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-se num estado de fome crônica. Noutra, são mais discretos e tem-se a subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação em regra tão defeituosa e que tem pesado tão durante na revolução econômico-social do povo, chega-se à conclusão de que elas são mais produtos de fatores socioculturais do que de fatores de natureza geográfica. Então a primeira coisa que a gente já pode perceber o que está falando do que a gente tem no Geografia da Fome, então mais uma vez a gente perceber que talvez a gente sim precise falar um pouquinho do tema da fome, mas falar de insegurança da segurança alimentar, a gente já pode perceber que uma das coisas do que a gente já pode dar como ideias é de que, sim, temos o problema que tem várias situações de vários lugares que não recebem alimento, mas que principalmente nós temos um fator que pode ajudar muito você a entender uma tese que pode já começar a ser trabalhada, que é, chega-se à conclusão de que são mais produtos de fatores socioculturais do que de fatores de natureza geográfica, ou seja, estamos falando de problemas sociais. Quando a gente fala de problema social, nós podemos utilizar tanto a economia quanto a política do que de fato onde se vive. Então é muito comum que a gente associe o problema da fome com o local que a pessoa vai viver. Então a gente já pode perceber que uma das coisas que a gente já pode começar a trabalhar para essa medida de enfrentamento contra a recorrência da insegurança alimentar não é porque a pessoa vive em um local que ela vai ter dificuldade de alimentação. São outros fatores. E assim fica o texto motivador número 2. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, imortalizado na música de Aldir Blanc e João Bosco, pela voz de Elis Regina como irmão do Enfio, mobilizou o país na luta pela ética na política, pelo combate à fome e à miséria e na defesa da vida na década de 1990. Quem tem fome tem pressa. A frase era o lema de Betinho durante a campanha da Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, o que colocou o combate à fome no foco das manifestações populares e das políticas públicas. A gente já pode perceber que mais uma questão que vai acontecer é que temos uma participação tanto do que a gente tem de pessoas que são consagradas na mídia para poder falar desse assunto,
como também a gente tem a necessidade de campanhas governamentais que ajudem nessa solução. Uma das coisas que está começando a me incomodar a respeito desses textos motivadores, que eu já estou começando a perceber que nos outros não vão ajudar, é que apesar de a gente estar falando de insegurança alimentar, a gente está repetindo tanta palavra fome que eu acho que eles só utilizaram insegurança alimentar pensando que não era só para poder falar de fome. Eu acho que tem um problema também quando a gente diz fome, que a gente pensa muito na situação de aquele sentimento que você tem chegando perto da hora do almoço. Quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala de fome, não é simplesmente essa sensação, mas é de, será que vai ter comida quando você poder chegar em casa, ou quando você ir ao mercado, ou no local que você mora? Então é isso que a gente precisa colocar em mente, que apesar do Enem, ele tá com os textos motivadores te guiando para um tema, a frase do texto motivador, ela é meio estranha. Então assim, presta atenção porque aqui a gente também tem outras informações, como por exemplo, estudo de sociologia, estudo também do que a gente tem das pessoas para poder mobilizar massas e mobilizar a política e também de onde que saem esses problemas. Mas os textos motivadores aqui não parecem estar ajudando tanto. Inclusive, a gente tem no texto motivador número 3 um cartaz, um anúncio que a gente tem do Quem Tem Fome Tem Pressa. Um slogan muito comum utilizado nessas campanhas. Então, uma das coisas que a gente precisa perceber é que, por ser um anúncio, a gente sempre tem uma tentativa de um texto injuntivo de mudar um comportamento ou de fazer com que você tenha uma atitude. Logicamente, a gente pode perceber que quando a gente fala desse tema, nós temos que sim, a população pode ajudar, porque a gente tem também os sistemas de doação, mas a gente também pode perceber durante esse tema que a gente tem outros problemas que não são especificamente de que falta gente para doar ou que também é o local que a pessoa vive. Logicamente, a população também pode ajudar, mas a gente está percebendo que há uma falta de auxílio do governo de perceber desses locais para poder garantir a comida e, inclusive, de como que a gente mobiliza a população para poder fazer com que quem deveria realmente estar na frente, fazendo com que trouxesse mais soluções e um plano, seria o governo, e não especificamente e apenas a população. E assim fica o texto motivador número 4. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema divulgado em junho de 2022. Em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação, segundo dados semelhantes do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Isso também é um bom texto para poder mostrar que a gente não está falando de um tema que simplesmente ele existe, né? Que ele simplesmente ele se acha como uma opinião, porque é muito comum que muitas redações que a gente tenha de outros vestibulares estejam falando de uma situação que a gente pode até tentar questionar se existe ou se não existe. Aqui estamos falando de uma situação que existe e que, de fato, a gente tem que ter uma medida de como combater esse problema. O ponto que acontece aqui é que a gente tem alguns dados que talvez não ajudem muito se a gente for utilizar apenas as informações do 33 milhões de pessoas. Mas a gente pode trazer por uma outra perspectiva. Como, por exemplo, é muito comum que a gente tenha a visão de que mais ou menos 250 milhões de pessoas vivem no Brasil e a gente pode fazer uma porcentagem desses 33 milhões. Ou seja, mais ou menos 10% da população, ou 1 a cada 10, que passam fome no Brasil. Então, isso é uma noção que a gente pode criar para a gente poder perceber, para a gente poder utilizar estatísticas para poder fazer com que a gente tenha um ponto de vista aprimorado. Logicamente que usar a informação dos textos motivadores não vai te atrapalhar na pontuação, porque um dos repertórios tem que sim sair de fora dos textos motivadores, mas você não precisa fazer com que todos os parágrafos tenham um texto, tenham uma informação fora dos textos motivadores. Mas pelo menos utilizando ou na introdução ou no desenvolvimento, já te ajuda a você precisar apenas de um outro repertório. Ou, senão, você pode utilizar 2, e aí você escolhe qual parágrafo utilizar. Agora, o que você pode começar a utilizar de teses para essa redação? Eu acho que nessa redação já ficou muito claro que você pode utilizar, principalmente, a falta do falso senso que a gente tem de que é onde se vive cada uma dessas pessoas que estão passando por essa situação de fome. Então a gente pode perceber que não há uma falta de onde a pessoa mora, mas sim de políticas públicas para poder garantir que o alimento chegue até essa população. Eu acho que isso é interessante de perceber porque já no texto motivador número 1 a gente já tem essa informação, os outros textos motivadores não fazem exatamente esse favor de ajudar para a gente poder conseguir entender onde que a gente pode ter problemas e como, inclusive, a origem deles e como conseguir argumentar. Então aqui já fica meio claro que você já pode seguir um raciocínio de que apesar de ter um senso comum de se falar que é onde se vive e não inclusive de pautas públicas, é o problema que a gente tem da fome. O segundo que a gente tem é de uma mobilização social e política, ou seja, a gente tem que tanto a população pode ajudar com campanhas e inclusive de doação
que é uma coisa muito comum que a gente tenha em épocas de Natal, mas que isso poderia ser dado ao longo do ano, inclusive com foco de fazer com que o próprio governo ajude nessas pautas também. Então a gente pode perceber isso já no texto motivador número 2, que coloca essa importância da participação social, mas participação social a gente precisa lembrar que não precisa ser apenas a sociedade, mas que inclusive também tem a participação do governo, que são os representantes da população. Então eu acho que não é de forma gratuita que a gente tem a palavra social, mas que também a gente tem no texto motivador número 2, mostrando como a gente também tem a política como um grande fator e um grande participante para poder ajudar nesse tipo de tema. Agora, quais são alguns repertórios que você poderia utilizar nessa redação? Eu acho que o mais fácil de todos o que a gente teria seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente for pensar que tem tanto o artigo 1, que a gente fala do bem-estar, mas também o artigo 25, que fala da alimentação, nós podemos já utilizar algumas ideias que falam que o alimento ele é algo que precisa ser necessário ao bem-estar da população. A comida não é um direito de fato, quando a gente tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a gente precisa saber que a gente vive num sistema capitalista que justamente faz com que a comida seja um produto e não um direito. Então, isso faz com que a gente tenha o quê? Com que a gente tenha essa argumentação de que, de fato, o alimento ele é parte integral da vida de qualquer ser humano, mas que, infelizmente, a gente vai ter por oposição, que a gente consegue perceber no tema, que ele não é sempre garantido a todas as pessoas. E até mesmo seguido nessa toada que eu te falo dos direitos humanos, a gente pode até mesmo perceber de uma das notícias que a gente tem atualmente de que os Estados Unidos é um dos únicos países que votou na última campanha que a gente tem de colocar a comida como direito humano com um voto de não. A gente vai ter, então, essa ideia de que é muito difícil a gente fazer com que a gente tenha campanhas sociais e campanhas políticas quando a gente sempre fica com essa desculpa de que falta dinheiro ou que não tem dinheiro. O que vai acontecer é que muitas das vezes a gente vai ter essa ideia de que falta boa vontade, falta caridade, falta doação. Esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente fala de temas que falam de direitos. A gente tem que perceber que o governo tem sim direito, não é uma questão do que falta de dinheiro, é uma questão de que política ela está relacionada com garantir direitos. Não é uma questão de que a gente tem que colocar um político para criar mais dinheiro, mas um político que ele tenha que exigir direitos de você. Outro tipo também de repertório que poderia ser muito interessante seria o do filme O Poço, que a gente tem essa ideia de quando a gente fala da comida, dos níveis que poderiam ser colocados como camadas sociais e até mesmo do egoísmo e da boa vontade das pessoas. É lógico que é uma experimentação e uma ficção, mas que se aproxima muito com o que a gente tem com a realidade, com uma metáfora de que a comida muitas vezes é realizada com a ideia de que a gente tem o quê? Não do pensamento de outras pessoas, mas porque a gente vive tão regrado e tão idealizado dentro de um sistema que a comida ela vira um privilégio em vez de virar um direito. Outro tipo de repertório muito interessante de se utilizar seria o da Constituição Soviética, que apesar da gente ter muitas discussões muito interessantes a respeito do que a gente fala de comida e fome durante esse período, a gente tem que um dos seus artigos estipula que caso a pessoa não trabalhe, ela não recebe comida. Ou seja, durante o período que tivemos do socialismo, a comida era um direito garantido a partir do momento que tinha um trabalho. Logicamente que as pessoas que não tinham a capacidade de trabalhar ou estavam desabilitadas, elas conseguiriam ter sim comida, mas a gente tem sempre essa premissa com a ressalva de que quem não trabalha, não come. E, inclusive também é um repertório muito útil para a gente poder utilizar com mais ou menos essa ideia de como que o governo também atrapalha e também como a gente tem a economia sendo um dos grandes impulsores do que a gente fala de como que a comida ela se torna mais um produto do que um direito, seria a queima de sacas de café de 31. Ou seja, de colocando essa ideia de como que se queimou tanto café com a ideia de que a gente estava querendo apenas o preço que fosse aumentando para poder garantir mais economia. Então, mais uma vez, esse tema é meio complexo de se falar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente sempre vai bater com a ideia de economia e a ideia de política. Ou seja, a gente precisa entender que alguns temas, beleza, essa é a sua visão de mundo, mas muitas das vezes com o que a gente está conversando, não adianta a gente ficar nessa ideia de o país está quebrado, o país não tem dinheiro, sendo que, na verdade, muitas das vezes a gente tem dinheiro, só que a gente está colocando ou ideias erradas ou que falta pressão social para fazer com que os seus representantes ofereçam e também assegurem os seus direitos. Agora, quais são alguns erros que poderiam ser muito comuns de aparecer nesse tema? O primeiro deles, você já percebeu que eu falei, que é falar que o Brasil está quebrado. Gente, beleza, o Brasil tem dívidas econômicas, tem problemas também com a economia, mas a gente precisa entender também que existem algumas coisas, como por exemplo, da gente garantir o bem-estar da população. Não adianta a gente sempre ficar com essa ideia de que a economia está quebrando, sempre está ruim de economia, porque para pensar, qual foi a última vez que você lembra que alguém realmente estava vivendo numa economia boa? Essa questão que a gente tem de garantir comida
não é simplesmente porque a gente está faltando dinheiro. Dinheiro a gente tem. O governo ele precisa ser pressionado. O governo tem uma participação atual que a gente precisa ter com que comida seja garantido. O bem-estar da população tem que ser garantido. Não adianta simplesmente aceitar. Ah, mas aqui está faltando dinheiro. Ah, beleza, então, presidente. Então a gente vai ficar aqui quietinho sem comer. Não, a gente tem que sim ter a pressão social de que, sim, direitos têm que ser garantidos. Não é uma questão de economia. E assim como eu também tinha falado já do texto motivador número 1, que eu acho que talvez seria bem problemático, é falar da região que a pessoa vive. Ou seja, de associar que locais que as pessoas estão passando fome está relacionado com o que a gente tem de onde as pessoas vivem. Assim como a gente percebeu, o próprio texto motivador número 1 vai explicar que não está se associado com o local que a pessoa vive em passar fome ou não passar fome. A gente tem que sim, são problemas socioculturais que estão falando tanto de política, quanto de economia, quanto também da região que se vive. Então, perceber que problemas que a gente tem relacionados com comida não estão ligados inteiramente com a situação de clima ou a região que a pessoa vive. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei que é um tema, assim, ele é legal de discutir, mas o problema é que a gente tem também essa coisa que eu tava falando pra você, de que como que a gente faz para conversar com esse tema, sendo que a gente não fala ou não esbarra em economia ou política. Então falar de fome, falar de comida é muito complicado. Tem vários outros problemas, como a gente tem, como, por exemplo, de desperdício de alimento. Se a gente for ver alguns dados, a gente percebe que o desperdício de alimento ele acontece quando 50% do desperdício de alimento começa já no transporte da comida. Então isso significa que muitas das vezes que você está desperdiçando comida, não é nem você que desperdiçou, é o próprio mercado que já está desperdiçando por conta própria. Então a gente vê que pensar, né, que a cada 10 maçãs que a gente tem, 5 já vão fora porque foram mal transportadas, é uma coisa muito louca de colocar esse problema de formas individuais quando a gente fala de comida, sendo que na verdade são muito mais complexos. Sempre é uma coisa que a gente precisa prestar atenção no Enem e em redação. Não tem como a gente ter soluções simples para problemas complexos. Não é simplesmente uma falta de boa vontade ou uma falta também de solidariedade que resolvem todos os problemas. Eu acho que é um tema legal e interessante da gente pesquisar e também de quebrar alguns tabus, como por exemplo, eu acho que é muito importante a gente falar nesses assuntos como tem a agricultura familiar, mas tem muita gente que fala que a agricultura familiar é o que alimenta o Brasil. Então assim, a gente também tem que perceber que sim, ele cria uma boa produção, mas também não é a produção total. Assim como também o agro não é o que vai também alimentar, porque a gente também tem muitas produções de soja que não alimentam a população. E trigo, que é um alimento base, mas que vai ser exportado. Então, assim, a gente precisa entender que, beleza, tem várias coisas que acontecem ao longo do que a gente tem esse tema sobre fome e também de produção de comida, mas eu acho um tema que é interessante, tá, gente? Baixar a mão, baixar o temperamento, conversar e, inclusive, também de reafirmar as nossas diretrizes e as nossas crenças para ver se realmente elas estão organizadas. Porque, por exemplo, eu mesmo achava que, por exemplo, não, porque a agricultura familiar é a coisa mais top de todas, é ela que tem que ser glorificada. Sim, a agricultura familiar, ela alimenta muito, mas não é a única que alimenta mais. Tem outros setores que também alimentam. Então eu acho que é um tema excelente para... Será que o seu pensamento está baseado em bons argumentos? Você consegue achar estatísticas que provam o que você está falando? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, mais um tema sobre o Enem PPL, especificamente 2022. Tem alguma dúvida a respeito desse Enem ou alguma coisa que você escreveria nessa redação? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que também meu curso de redação a respeito do Enem, que também você pode usar para o Enem PPL, está disponível aqui com você utilizando o cupom embaixo do vídeo. Você pode escanear com a câmera do seu celular nesse código QR. Vale lembrar que você vai pagar por R$40 utilizando o cupom pelo curso completo e vitalício, e se não foi exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E caso você queira saber, inclusive, qual que foi o tema de 2022 do Enem oficial, você pode dar uma olhadinha também nesse vídeo para você poder conferir como que foi o tema. Ou caso você queira ver quais foram os outros temas do Enem que eu já falei, tanto do Enem oficial quanto do Enem PPL, tem essa playlist eu explicando sobre todos os temas de redação. Eu geralmente faço uma leitura dos seus motivadores, eu explico também alguns repertórios para poder utilizar, algumas teses possíveis e erros possíveis para você poder conseguir tirar a melhor nota possível dentro de um tema do Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!